Salve rapaziada, salve turma, Ayrton Dicas na área para mais um vídeo deste sabadão dia 24, sábado, dia de final da Copa da Escócia, dia de final dos playoffs da Championship, rodada da Itália Série A, Bundesliga, tem final da Copa da Alemanha, tem final da Copa da França, tem rodada do Campeonato Brasileiro e muitos outros jogos que deixaremos as melhores análises para esses jogos aqui. Então, se chegou agora, já deixa o like, já comenta e já vamos embora direto para chip, sem lenga-lenga, sem conversa fiada. Já vamos iniciar os trabalhos aqui na Copa da Escócia às 11 horas da manhã entre o jogo do Aberdeen e o Celtic. Aqui, rapaziada, é a final da Copa da Escócia entre o Aberdeen e o Celtic às 11 horas da manhã em localização neutra. Então a gente já vai direto aqui para os confrontos, onde o Aberdeen é bem freguês do Celtic. O último jogo, 2 jogos em 25. O Celtic ganhou de 5-1 em casa e ganhou de 5-1 fora. Outro jogo ganhou de 1-0, outro jogo ganhou de 6-0 e outro jogo 2-2. As odds estão pagando, no momento, claro, um bom favoritismo para o Celtic, a 1.33, e eu acho que é favorito para o jogo. 7.50 para o Aberdeen, 5.75 para o empate. Eu acredito sim que o Celtic vai ser campeão. Mas como é uma final, muita coisa pode acontecer. E o Celtic é um time que, além de fazer, toma muitos gols, assim como o Aberdeen. Vou preferir ficar previamente na linha de gols. Para mim, over 2 gols e meio. Provavelmente eu não estarei acompanhando esses jogos na parte da manhã. Vou estar acompanhando ali a partir das 15 horas ali. Eu tenho algum compromisso pela manhã. Talvez eu não consiga acompanhar pela manhã. Vou acompanhar os jogos ali no período da tarde. Mas acredito sim que além do Celtic ser campeão, pode sair também mais de 3 gols na partida entre Aberdeen e o Celtic na final da Copa da Escócia às 11 horas da manhã. Vai ter aqui às 11 horas da manhã também os playoffs da final da Championship. Aqui é a disputa para quem fica com a última vaga para o acesso à Premier League. O jogo entre o Sheffield contra o Sunderland. Disputa no estádio de Wembley. Ó, vamos aqui para você ver que os confrontos entre eles. O último jogo o Sunderland ganhou de 2-1. E o outro jogo o Sheffield ganhou de 1-0. A odd está pagando no momento 2,30 para o Sheffield e 3,40 para o Sunderland. E eu acho que o Sheffield vem em um momento melhor, vem ali um degrau acima do Sunderland. E ali você pode pegar o Sheffield com empate ou o Sheffield para ter o acesso aí, a última vaga à Premier League. Vamos agora de Itália Série A, 1 hora da tarde. A última rodada para esses dois times, Bolonha e Genoa. Tô gravando na sexta-feira pela manhã. Não aconteceu ainda a última rodada para Napoli e Inter de Milão. Vai ser só às 3h45. Tá em 8º colocado com 62 pontos. Tá 4 jogos sem vencer. Mas pode chegar aqui a 65 pontos e tomar essa vaga aqui da Conferência Europeia da Lazio. Isso contando que a Lazio não vence o jogo dela, né? Tô analisando o jogo do Bolonha que pode chegar a 65 pontos. Tá beleza? O Genoa, que está em 13º colocado com 4 pontos, está a 5 jogos que não vence, não tem perigo de cair. Se ganhar, vai a 43, não passa da Udinese. Então é apenas um jogo ilustrativo para cumprir tabela do Genoa. E já para o Bolonha já tem algum significado. Vamos de odd. 1.50 para o Bolonha e 6 para o Genoa a 1 hora da tarde. Para mim aqui é Bolonha para vencer o Genoa a 1 hora da tarde, na última rodada do campeonato italiano para os dois times. Vamos aqui agora, rapaziada, para a final da Copa da Alemanha, a famosa Pokal, a final entre o Banfield e o Stuttgart às 3 horas da tarde. Passa algumas informações rapidinho aqui, rapaziada. O Arminia Banfield vive uma campanha memorável nessa campanha 24-25. Foi campeão da terceira divisão, ok? Já garantindo a volta à Bundesliga 2. O Banfield agora vai jogar a segunda divisão, que é a Bundesliga 2, lá um campeonato que é muito bom, que a gente trabalha muito na linha de gols lá, tá ok? O time surpreendeu a todos, alcançando sua primeira final de Pokal na história. Teve vitórias sobre o Hannover, da Bundesliga 2, venceu o Werder Bremen, venceu o Freiburg, venceu o Union Berlin e na semifinal venceu o atual campeão
Bayer Leverkusen, tá ok? Se vencer a final, o Banfield não só conquista seu primeiro título nacional, garante vaga também na fase de grupos da Europa League, que seria um feito histórico para o Banfield, tá ok? O Stuttgart chega à decisão com moral elevada após eliminar o próprio RB Leipzig na semifinal da Copa da Alemanha. Então, a trajetória do Stuttgart também teve triunfo aí sobre o Augsburg nas quartas de final, teve também do Münster, teve do Kaiserslautern, teve do Regensburg nas fases anteriores. Para o time do Banfield, o destaque do time é o Marius Rou. Ele é um meia que faz uma grande temporada no Banfield e tem 3 gols aqui na Copa da Alemanha. Já para o lado do Stuttgart, o destaque do time é o Nick Woltemade, eu acho que é assim a pronúncia, o atacante de bons números e que tem 4 gols aqui na Copa da Alemanha. Tá ok? O jogo às 15 horas, a odd está pagando, passei algumas informações que é importante para esse jogo, 6,50 para o Banfield e 1,48 para o Stuttgart. Ayrton, é isso tudo para o Stuttgart? Na minha visão, não. O Stuttgart é um time melhor, mais estruturado? Sim, um time de primeira divisão contra um time que era de terceira divisão e agora está na segunda divisão, que na Bundesliga 2, tá ok? Mas tem que se respeitar o que o Banfield fez. O Banfield venceu ali, deixa eu voltar aqui novamente, ó. O Banfield venceu o Werder Bremen, venceu o Freiburg, venceu o Union Berlin, venceu o atual campeão Bayer Leverkusen. Então, essa odd não é para isso tudo, ok? Então, assim, tem que se respeitar o time que fez o que o Banfield fez para chegar à final. Então, essa odd 6,50 para o Banfield, para mim, é muito alta, ok? Claro que se botar peças por peças, o Stuttgart é melhor que o Banfield. Mas para mim é um jogo para gols, um jogo para bater o over 2,5 gols. E não fique admirado se o Banfield levar essa Copa. Não fique admirado por tudo que o Banfield já fez até aqui. Agora, as casas dão um favoritismo para o Stuttgart, que é um time que tem mais peso, que é um time de primeira divisão contra um time que era de terceira. Mas eu acredito ser um jogo aqui para bater 2,5 para a gente aqui, para sair ambas marcam. Um jogo para gols entre Banfield e Stuttgart aqui na final da Copa da Alemanha às 3 horas da tarde. Temos agora a final da Copa da Alemanha, não, Copa da França, 4 horas da tarde. O jogo do PSG e o Reims. PSG que joga a final da Liga dos Campeões da Europa contra a Inter de Milão, dia 31, se não me falha a memória, é isso mesmo. Vamos pegar aqui rapidinho confrontos entre eles, ó. 3 jogos, os últimos 3 jogos entre eles saiu empate. PSG, empate, empate, empate. Tanto fora como em casa é apenas uma vitória do PSG e 4 empate. O que eu vejo com muito problema é essa odd do PSG a 1.13, a 1.15, a 1.11. Aí, tu quer dizer que o PSG não é favorito? Não, favorito é. Mas os últimos 3 jogos não aconteceu isso. Então essa odd de 1.3, a tendência é que o PSG vença, seja campeão. Só que com essa odd para mim é muito puxada, né? É um jogo pro ao vivo, 100% pro ao vivo, mas acredito sim que o PSG seja favorito para o jogo. Vamos aqui para Brasileirão Série B, rodada 9, 6 horas, tem Remo e Volta Redonda. O Remo, que vem fazendo uma excelente campanha na Série B, está em terceiro colocado com 16 pontos, vem de 3 vitórias e 2 empates. Vai enfrentar o Volta Redonda, que está em 17º colocado, dentro da zona de rebaixamento, e dos últimos jogos ganhou apenas 1. A odd está pagando no momento 1.91 para o Remo e 4.33 para o Volta Redonda. E acredito sim que o Remo seja favorito, é Remo para vencer. Pode pegar empate anula para o Remo ou Remo com empate para você colocar aí um bilhete pronto. Vamos de Brasileirão Série A, clássico carioca, 6h30 da tarde, entre Fluminense e o Vasco. Fluminense que está aqui ó, em 7º colocado com 14 pontos. Ganhou apenas um jogo dos últimos 5, tá 2 jogos sem vencer. O Vasco em 13º colocado, estava 4 jogos sem vencer e vem de uma excelente vitória diante do Fortaleza de 3-0. Vamos pegar aqui confrontos entre eles aqui, o que é bem importante. Último jogo, Fluminense ganhou fora, Vasco ganhou em casa, Fluminense ganhou em casa, 0-0 e 4-2 Vasco. Se você for ver, não tem nenhum time que vem levando grande vantagem sobre o outro aqui. A 1.73 para o Fluminense e 5 para o Vasco.
Eu acredito que o Fluminense esteja um passo acima do Vasco, seja um time melhor que o time do Vasco. Mas eu não acredito em todo esse favoritismo, tá ok? Acredito sim que o Fluminense seja favorito, mas eu acho que a odd devia estar ali no empate anula para o Fluminense. Eu acho que era a melhor pedida ali. Mas acredito que se é para trabalhar em algum dos times, eu acredito em trabalhar mais para o time do Fluminense. Apesar de não ser um time que encha os olhos. Mas eu acredito que agora, no momento, o Fluminense esteja um passo acima do Vasco ali. Então dá para pegar um empate anulo para o Fluminense. Fluminense com empate para bilhete, pronto. Seco a 1.73 eu acho muito puxado. Mas acredito que o Fluminense leva melhor. Vamos para um jogo interessante. Às 6h30 da tarde. Válido pela rodada 10 do Campeonato Brasileiro Betano, São Paulo e Mirassol. O São Paulo e o Mirassol que estão aqui em 11º e 12º colocado, bem próximo da tabela. O São Paulo estava 3 jogos sem vencer, venceu o último de 2-1 do Grêmio. O Mirassol, o penúltimo jogo, tinha ganhado do Corinthians em casa e empatou com o Internacional fora de casa. O Mirassol vem fazendo seus pontinhos ali, vem pontuando em casa e fora e se distanciando um pouco mais ali daquela zona de rebaixamento, mas vem fazendo bons jogos. Até os jogos que perdeu fez bons jogos. A odd do São Paulo tá 1.65 e 5,50 para o Mirassol. Eu acredito na vitória do Mirassol. Será que vai ter lei do ex ali? Será que vai ter gol do Reinaldo? Reinaldo vem fazendo gol quase toda a partida, vem dando passe para gols. Eu acho que quem joga cartola é uma boa lateral, Reinaldo aí do Mirassol. Mas acredito aqui numa possível vitória do São Paulo. Mas o São Paulo não tá enchendo bem os olhos, né? Mas se botar na ponta da caneta, eu acredito mais no time do São Paulo que no time do Mirassol. Para mim aqui é um jogo para São Paulo para vencer, mas eu queria essa odd bem mais alta. Para finalizar, tem um jogo bem interessante na casa do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro e Corinthians às 9 horas da noite. Corinthians em 8º colocado com 13 pontos. Vem de uma vitória de 1-0 sobre o Santos. O Atlético Mineiro em 9º colocado com 13 pontos. Invicto nos últimos 5. E vem de um empate de 0-0 com o Cruzeiro. Odd está pagando no momento 1,80 para o Atlético Mineiro e 4,75 para o Corinthians. Cara, eu acho que o Atlético Mineiro, o favoritismo do Atlético Mineiro, eu acho que é mais pelo fator casa. Não pelo que o time vem apresentando. O Atlético Mineiro ele vem oscilando muito entre boas e mais partidas. Mais não, né? Boas partidas e mal partidas. Mas se for pôr na ponta da caneta entre o Atlético jogando em casa e o Corinthians jogando fora, eu acredito mais no Atlético Mineiro jogando dentro de casa. Mais um jogo complicado, um jogo suado, um jogo difícil. Porque tem horas também que o Atlético Mineiro é de sangrar os olhos, hein? Mas eu acredito mais no time Atlético Mineiro. Atlético Mineiro para vencer o Corinthians fora de casa. Que ultimamente o Corinthians está saindo para não pegar gols, né? O Corinthians ultimamente está jogando assim, para não pegar gols. Se aparecer um golzinho do Corinthians, tá show de bola. Mas o Corinthians joga para não tomar gols. Faça aí a sua dupla, faça a sua tripla. Nada mais que isso. Cara, olha, 1h da tarde eu pegaria o Bolonha com empate. Eu pegaria o Sheffield com empate e pegaria o over 1,5 no Aberdeen. Isso dá um bilhete mais cedo, tá ok? Pra tarde, apesar de eu não gostar da odd do PSG, mas daria pra pegar aqui o Banfield, ambas marcam o over 2,5, PSG pra vencer e Remo com empate. Eu acho que daria outro bilhete. Pra noite eu pegaria Fluminense com empate, São Paulo com empate e Atlético Mineiro com empate. Ou os 3 empate anular aposta. Eu acho que dá boa também num bilhetezinho aí. Claro, tem muitos outros jogos. Por exemplo, tem o Campeonato Espanhol, a última rodada, mas praticamente ninguém briga por mais nada. Mas o Real Madrid vai jogar. Cara, mas o Real Madrid vai jogar, não briga mais por nada, cara. Já tem campeão, não perde a vaga onde tá. Então não tem por que você ficar atirando para todo lado. Então eu prefiro não correr atrás desses jogos. Deixa eu ver o que tem mais pra gente aqui, ó. Tem a Série B, que eu peguei o time do Remo, o Atlético Paranaense tem Real Madrid, tem Alavés, tem Getafe, o Raio Vallecano que tá brigando por alguma coisa, mas o restante aqui só pra cumprir tabela. O Milan não briga por mais nada, por isso eu deixei fora. Galatasaray já é campeão. Cara, então assim, tem muitos jogos que eu deixei de fora porque não tem por que a gente colocar. Então eu peguei o que realmente importa pro sábado. E após esse final de semana vai ficar ainda mais curta a grade. Pra gente que trabalha com a temporada europeia,
ela chega ao fim realmente dia 31, que é quando acontece a final da Liga dos Campeões da Europa. E aí a gente tira um descansozinho. Mas a gente vai estar acompanhando o Campeonato Brasileiro, Série B, Série A. A gente está acompanhando também Libertadores. Vai chegar também o Super Mundial, que eu não sei como é que vai funcionar, mas a gente vai acompanhar também, beleza? Então é isso aí, fica todo mundo com Deus, tamo junto. E bom final de semana de aposta, tamo junto.